Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez para a promoção de um vídeo. Hoje chamei uma nova amiga que a gente começou a conversar alguns dias aí pelo LinkedIn e para falar de direito, falar de logística, falar de contrato, falar do mundo aí da dificuldade, burocracia, né? E vamos ver o que vai dar tempo de falar no vídeo de hoje. Mas ela já se comprometeu comigo que nós vamos fazer vários vídeos e aí vou deixar já a palavra com ela, porque assunto é que não falta. É com você, Guta. É verdade. Boa tarde, André. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui, por compartilhar o que a gente tem de conhecimento, que é sempre bom, né? Sempre uma atividade boa. Bom, como você falou, eu realmente atuo na área do direito. Eu me formei por uma faculdade do Paraná, eu sou originariamente do Paraná, de Curitiba. Eu trabalho na área do direito administrativo desde que eu terminei a faculdade, gosto muito, inclusive. Atuei durante a faculdade, ali um períodozinho inicial com outras áreas simultaneamente, mas o meu foco é no direito administrativo. O Paraná, inclusive, é um berço muito forte nesse sentido, então, para mim, sempre foi muito natural esse processo. Gosto muito dessa atuação do direito administrativo, do desdobramento que veio para mim do direito empresarial, do direito corporativo, porque são nichos onde você tem uma abertura, um expoente de espaço para discussões que acabam afetando todo mundo, né? Você vai desdobrá-la para o direito do trabalho, você vai desdobrar para uma questão previdenciária, isso são coisas que estão ali no nosso dia a dia, interferem sempre na nossa rotina. Dentro dessa estrutura, eu acabei sendo contratada no Porto de Paranaguá, e foi onde eu tive meus primeiros contatos com a parte de logística, com a parte de infraestrutura, com a parte portuária, e isso realmente, o bichinho lá do porto me picou, e aí eu ganhei uma paixão que é inegável. Acho que eu posso ir para qualquer área, mas ali o meu pé vai estar sempre no porto, estou sempre procurando informações sobre isso, sempre buscando conhecer um pouco mais. Também é uma área que cresce muito, ainda mais agora com essa questão do hidrogênio verde, da descarbonização, que a gente está conseguindo criar, né, novos espaços também para atuação no direito. A minha última experiência agora é no Porto de Santos, como gerente jurídica, dentro da área específica de contratos, que remete lá ao direito administrativo, os contratos públicos, contratos de concessão, as parcerias que a gente já teve, inclusive experiências novas, trabalhando na lei das estatais com a questão da oportunidade de negócio, que é um enfoque novo que a lei das estatais trouxe, né, que é uma lei muito mais competitiva, que coloca as empresas públicas quase ali que impede igualdade com as empresas privadas para poder atuar. Então, tem realmente, como você falou, muito assunto aí, muitos pontos para poder abrir e para poder fomentar uma discussão que a gente, de vários temas, né? Eu gosto muito dessa questão da logística, da infraestrutura, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para essa questão portuária, porque ela é um nicho que ele ecoa no Brasil inteiro, né? Ele é um formato muito robusto. Veja, o Porto de Santos é responsável por 30% da nossa balança comercial. Muita movimentação, carga que vai, carga que vem, o que acontece. Claro que também tem os aspectos negativos, né? A gente vira e mexe, ouve notícia aí de drogas e acesso pelo porto e tal. São fatores muito importantes, são situações muito interessantes para a gente poder discutir, para a gente poder estudar e explorar, porque é uma janela que ainda não é tão trabalhada, pelo menos o que eu tenho visto nesses últimos 8 anos trabalhando direto em Porto, ele é uma janela que não é tão explorada assim, né? Mas eu acho que a gente está num bom caminho, está abrindo cada vez mais esse leque aí para a gente poder conversar. Falando mais especificamente dessa questão da infraestrutura, da logística, eu tenho também um mestrado que eu terminei na Espanha, que é justamente nessa área de gestão portuária e logística, de maneira geral, e a gente conseguiu ver bem nitidamente a diferença que tem nessa estrutura de portos fora do país e dos nossos ainda. O quanto a gente ainda está começando, está patinando
engatinhando, melhor colocando, nessa questão de desenvolver os nossos portos. Então, a gente aprendeu muito a questão dos Port Community Systems, que são sistemas que integram ali os stakeholders, que você consegue colocar muita informação, compartilhar muita informação para poder melhorar a questão da logística, entrada, saída de navios, o que movimenta, o que não movimenta. Então, são coisas bem interessantes. A gente acha que não tem ainda exemplos no Brasil, se não me falha a memória, de sistemas implantados nesse formato, mas a gente está caminhando, fez boas alianças fora, vem fazendo isso, e isso tudo desdobra também do desenvolvimento do nosso direito contratual, que hoje está muito em linha com o que é praticado fora do Brasil, e a gente consegue trazer esse aspecto comercial mais forte, mais robusto, para dentro do nosso sistema também judicial. Bem interessante, realmente. É legal ver essa condição que você já estudando fora do país, ver outra realidade, tudo, né? E realmente a gente sabe que a Europa já trata, né, essa condição de portos. O Brasil nem existia, né? Porque foi dali que saiu as primeiras caravelas que vieram atrás foram nos descobrir. Então eles já tinham portos, pelo menos até antes de 1500, é certeza que eles tinham. E realmente, né, acho que a competitividade do mercado chegou a um ponto onde a gente não tinha mais como ficar tão atrasado. A gente precisava, né, encaminhar. A globalização foi uma necessidade, né, abertura feita pelo Fernando Collor, ou a única coisa boa, né, talvez que ele tenha feito, a abertura do mercado, tudo, e depois o desenvolvimento da globalização, tudo, e o crescimento da China, né, nos últimos anos, e houve essa necessidade de se ter padrões, se ter segurança também, né, jurídica, de compra e venda, se você realmente está comprando de alguém, se esse alguém vai pagar realmente, né, que a gente tem muito essa dificuldade. A gente tem esse viés, né, do narcotráfico aí, que infelizmente é uma condição difícil para a gente, onde qualquer facilidade que exista, o operador do tráfico, ele tem mais conhecimento que a gente, né? Por mais que a gente se prepare, a gente se instrua, parece que eles estão sempre um passo à frente, né? Eles estão sempre mais preparados que a gente. E é outra dificuldade que a gente tem. Eu me lembro de ter uma condição num contrato com a Bosch, e eles tinham agora eu não vou me lembrar o tipo de certificação que eles cobravam para a gente, assim, que era uma cobrança de segurança no traslado, no processo de armazenagem. Então tinha que ter câmeras online gravando ali a separação do nosso item, como que era embalado o pallet, como que toda aquela condição para ter uma segurança, para ser enviado isso aí, para ter homologação, para poder o container sair para a Alemanha ou para as outras áreas do mundo aí. E era um investimento bem alto, assim, na época, tanto que a empresa que eu trabalhei, ela não, até eu sair, ela não conseguiu, não investiu nessa condição para poder ter essa liberação. Até me falhou, eu deveria ter pesquisado um pouco antes, talvez você até conheça essa sistematização, mas assim, só para trazer um exemplo assim de como realmente os contratos bem feitos, a padronização de tudo isso dentro do mundo é importante para manter a competitividade, né, e poder investir na exportação, na importação, e essa troca comercial sempre mais intensa, né, que hoje nós temos dentro do mercado. Esse ponto é bem interessante mesmo, André, porque a gente tem hoje nos nossos instrumentos contratuais uma especialização muito grande. Você sai daquele contrato padrão, daquelas cláusulas mais genéricas, onde, eu estou vendendo, você está comprando, a quantidade é X, o prazo de entrega é tal, e acabou. Para vir uma série de detalhes
que vão ser muito alinhados com o tipo de produto mesmo que você está ali colocando à disposição, a maneira com que aquilo tem que ser armazenado. Muito bem, pessoal, retomando aqui, depois de alguns problemas técnicos, aí a gente está retomando. Aí a pergunta aqui, para a gente retomar aqui, falando as legislações, as dificuldades, os trâmites, a burocracia, toda essa dificuldade. A diferença em si, né, de um porto menor, né, como o Paranaguá, não que ele seja pequeno, mas já é um porto um pouco menor comparado ao de Santos, que você até havia comentado, que 30%, né, do volume de faturamento, né, do PIB do país circunda dentro de Santos. Até uma curiosidade, se você souber essa proporção dentro do Porto de Paranaguá também, se você souber também, foi comentar com a gente, né? E os maiores entraves que você viveu dentro da experiência dentro do Porto de Paranaguá e agora no Porto de Santos. É bacana, eu vou expandir um pouquinho essa tua pergunta. É bacana esse comparativo, até pelo momento que eu peguei em cada um desses portos. No Porto de Paranaguá, eu entrei em 2015, antes, então, da vigência da lei das estatais. Eu peguei o Porto de Paranaguá com a parte de contratos, enfim, com a parte de licitação, de contratações, de pregão, bem quando começou a mudança para a lei das estatais. Então, lá de 2018, a gente pegou essa mudança aí, fez toda a transição para poder acompanhar a previsão legal, porque a lei das estatais é de 2016, mas ela teve vigência 2 anos depois, para justamente fazer um tempo aí para que as empresas estatais pudessem se adaptar, criassem seus regulamentos de contratação. Esse ponto é bem bacana mesmo, porque ele quebra um pouco daquela visão de que o Estado é quem manda, põe aquelas cláusulas exorbitantes e todo mundo tem que seguir aquilo. E é o que eu comentei um pouquinho antes da gente entrar nesse aspecto. Ele deixa em pé de igualdade as empresas estatais com os competidores de mercado, então com portos que são privados. Né, ele consegue, né, nesse caso, nesse exemplo aqui, ele consegue deixar você livre para fazer uma estrutura de contratação menos burocrática, mais efetiva, mais voltada para o resultado. Seja essa contratação para os teus fornecedores de serviço, enfim, como para eventuais oportunidades de negócio, que foi o que eu falei ali na introdução. Você tem uma previsão legal de que você consegue fazer uma contratação, parcerias de negócio para o Estado, sem aquele viés tão engessado que tem normalmente nas contratações da administração direta. Então, lá no Porto de Paranaguá, eu peguei esse momento de transição. Eu fiquei lá de 2015 a 2019, quando eu assumi aqui no Porto de Santos. Toda essa estrutura, então, a gente revisou, a gente fez regulamento de contratações novo, a gente fez um estudo para saber o que isso valia, como é que isso podia trabalhar ali dentro do Porto de Santos em benefício das ações que a gente precisava fazer. Diferente foi o momento que eu peguei aqui no Porto de Santos, quando eu assumi a gerência do jurídico administrativo, que é justamente essa parte de licitações, de contrato, né? Mas eu peguei o Porto de Santos quando ele tinha passado também por um momento de ruptura, mas um pouquinho mais pesado, porque eu peguei essa gerência logo depois das operações da Polícia Federal, Tritão e Ciclo Vicioso, que foram operações que pegaram contratos superfaturados, desvio em contratos. Então, a gente veio para fazer uma organização na casa, já com uma experiência, uma bagagem de ter colocado a 13303 para funcionar, para rodar no Porto de Paranaguá, e aqui agora com essa projeção para falar, não, peraí, vamos melhorar. A gente já tem conhecimento suficiente, já tem prática suficiente para a coisa poder melhorar. Então, aqui a gente fez uma série de implantações e implementações que melhoraram muito esse processo de contratação. E isso melhorou e desencadeou uma melhora também no nível dos contratos. Então, eu precisei trazer a minha equipe para rodar melhor na leitura dinâmica desses contratos.
em melhorar as cláusulas, em estabelecer aquilo que funcionava ou não para cada mecânica, para cada dinâmica de contrato. Então, os contratos de engenharia, por exemplo, de serviços de manutenção, de serviços de adaptação, ou mesmo o serviço de dragagem, que é típico dos portos aqui, né, que é responsabilidade do governo para poder fazer, a gente precisou adaptar esses contratos para aquela realidade. Então, não adiantava eu pegar um contrato padrãozão e falar, isso aqui vai rodar em tudo que é jeito. Não, não roda de tudo que é jeito. As cláusulas de penalidade têm que ser adaptadas, as cláusulas de execução têm que ser adaptadas, eu tenho que estabelecer um cronograma muito específico, valorizar muito mais um estudo preparatório das nossas áreas técnicas, para que elas tenham condições de não só exigir da empresa, mas produzir uma forma de fiscalizar a execução desse contrato para que ele tenha o fim que ele merece ter. Não adianta nada fazer um contrato que vai chegar no meio do caminho e não vai rodar. Eu vou precisar contratar uma outra empresa, eu vou ter que paralisar esse contrato. O que me interessa não é necessariamente ou não é exclusivamente o valor que eu estou pagando, mas o que eu estou recebendo desse contrato. Então, essa é uma leitura que a lei das estatais trouxe bem bacana para a gente, que é a visão do privado. Todo mundo brinca, né? O privado consegue contratar melhor que o Estado, porque o privado não olha o valor, o privado olha a qualidade. Essa leitura, com a lei das estatais, a gente conseguiu trazer para dentro do governo também, porque ele conseguiu fazer, com os regulamentos internos, um contrato, uma contratação que seja baseada no resultado, seja voltada para o resultado, e não simplesmente para cumprir tabela. Eu não estou contratando porque é mais barato. Eu estou contratando porque é o que efetivamente me dá o resultado que eu preciso. Inclusive, lá nos artigos iniciais da lei das estatais, ele fala que a busca que se tem por uma proposta não é pela de menor preço, é pela proposta mais vantajosa. E vantajosidade de proposta, vantajosidade num contrato, é a efetividade. Está ligada à efetividade desse contrato. Então, todas essas adaptações que a gente vem fazendo, elas decorrem de uma leitura do próprio mercado, como eu falei. A lei das estatais trouxe para os portos públicos essa capacidade de chegar muito próximo de um ente privado. O ente privado tem todas essas facilidades para poder fazer para atender às suas necessidades, né? Seja lá para contratar alguém que vai pintar a parede, seja para contratar um serviço mais complexo, né? Então, a gente conseguiu adaptar isso de uma forma bem bacana e aproveitar isso melhor. A gente conseguiu incutir na cabeça do público essa visão de privado. Para jogar isso de volta para o mercado privado, também é muito produtivo, porque você consegue enxergar o outro lado da moeda. Não só para quem está contratando com o Estado, mas enxergar como que essa leitura de um contrato bem feito, de uma dinâmica bem cadenciada, consegue refletir um resultado que é esperado. Eu acho que essa é as maiores diferenças que eu consegui enxergar nesses dois cenários, né? Tanto Paranaguá quanto o Porto de Santos. Eu vejo você comentou da questão de contratos, assim, acho que a maior dificuldade hoje ainda, né, que a gente sente a questão estatal, né, é no que tange a tecnologia, né, a tecnologia ainda, né, equipamentos de tecnologia, computadores, softwares, né, muitas vezes eles ainda são o melhor é único. Então, dentro da lei, você não pode pôr o melhor, porque ele sendo o único, ele não pode, não tem equilíbrio de forças, né? Não há disputa entre partes, porque ele é único, né? Só essa empresa que tenha, por exemplo, a expertise para um determinado servidor, alguma coisa do tipo aí. E eu vejo isso, eu acompanho bastante, que a minha esposa ela trabalha no Correios, e eles têm essa licitação na parte de informática, tudo, e eles têm bastante dificuldade realmente. Tanto celulares, computadores, impressoras, toda essa gama, né, tecnológica, eles têm muita dificuldade ainda para poder se amoldar a questão da nova lei, né? Já era muito pior, melhorou, mas ainda tem bastante dificuldade, né?
E aí você comentou, né, sobre toda essa condição, que quando você pega contratos macro, né, contratos de grande monta, né, que é o que você trabalha, assim, já é algo que acaba sendo um pouco mais, como se diz, mais fiel, mais honesta à disputa, porque é tanta coisa, acaba ficando mais homogêneo. E pelo que eu entendi, né, que você está explicando. Mas aí, André, eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente, tá? Eu acho que a grande beleza da coisa, dessa proximidade que eu falei com o privado, aí eu tô sendo muito direcionada para contratos administrativos, tá? Mas a grande beleza que a gente vê nisso é que é justamente a questão de você fazer uma interação harmônica com as áreas que você está trabalhando. O que antes você tinha na contratação pública de, eu tenho que contratar o mais barato, porque essa caneta é mais barata que aquela outra, e eu tenho que pagar o mais barato, porque é o dinheiro público, nas empresas públicas, hoje, você não tem essa visão. Você tem uma necessidade de preparar o seu cliente interno e seus setores para visualizarem qual é a contratação que é a necessária para atender aquela demanda. Então, se essa caneta é a mais barata, mas ela não me atende porque ela só tem uma ponta e eu preciso de uma caneta que tenha duas, eu vou buscar exatamente, vou identificar a minha demanda e vou buscar exatamente no mercado quem é que me fornece uma caneta com duas pontas. Mas eu estou fazendo isso não é porque eu quero uma caneta de duas pontas, é porque é a caneta de duas pontas que funciona para mim. Seja qual for a justificativa. Só que isso tudo vai estar num processo. Ele vai ter um estudo técnico preliminar que vai mostrar exatamente o raciocínio, isso é um instrumento obrigatório hoje, ele vai mostrar um raciocínio de onde você partiu, tudo que você visualizou, quais foram as hipóteses, quais são as alternativas que você tem para aquela sua demanda e o que você espera com aquilo. O resultado vai ser uma lista, se houver, né, uma lista de empresas que são capazes de te atender e qual delas, se também for possível fazer isso, identificar qual delas é quem vai te prestar esse serviço. Se não for possível identificar só uma, porque existe uma pluralidade no mercado, eu vou abrir para o mercado e vou falar, para todos aqueles que são capazes de me atender e que eu conheço que existem, eu vou abrir uma disputa para vocês. Então, continuo tendo o mecanismo da dispensa, que tem as suas hipóteses legais, continuo tendo a questão da inexigibilidade, que é aplicável, e aí você tem que também tirar aquele medo do público de falar, mas eu não posso fazer uma contratação por inexigibilidade, porque vai ter direcionamento. Não, você pode, desde que você tenha fundamento. O privado faz isso. E como eu falei, essa é a beleza da coisa. Você passa a agir de forma muito parecida, muito semelhante com o privado, porque você tem a justificativa, você aprende a criar a justificativa, deixa de ser aquele, sempre foi feito assim, eu sempre vou comprar ou contratar o mais barato eu vou contratar aquilo que eu preciso. É como o privado funciona. O privado tem todos esses mecanismos. Você não vê uma empresa chegar lá, eu vou comprar um bloquinho de papel porque eu quero comprar um bloquinho de papel. Não, aquilo vai afetar o lucro da empresa, aquilo vai afetar a dinâmica da empresa. Às vezes é uma empresa que está trabalhando só com computadores, não usa mais o papel, faz toda a tramitação, correspondência por e-mail, por sistema interno, eletrônico, não usa mais papel. Por que eu vou comprar bloco de papel? Só porque Maria Augusta, gosto de desenhar, gosto de ficar rabiscando enquanto eu falo no telefone? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma justificativa. Então, eu vou fazer eu vou usar essa mesma métrica nos dois cenários. O privado vai fazer isso. Ele pode não ter um documento que chama estudo técnico preliminar, mas ele vai ter lá a sua nomenclatura para o cidadão que está precisando contratar, para o empregado que está precisando contratar, ele vai fazer lá um DOD, vai fazer um documento de demanda, vai encaminhar para a área responsável por compra ou por contratação, da mesma forma que ele vai fazer, por exemplo, se ele precisa contratar um funcionário. O público vai fazer um concurso, né? Tem toda a burocracia e vai fazer um concurso. O privado vai abrir seleção, vai falar com o RH, vai dizer quais são os requisitos para a vaga, vai fazer toda a análise e vai estar tudo lá no processinho interno. Todas as etapas. No final, eu vou ter uma contratação ou uma compra, se for um produto, se for um serviço, enfim, ou se for até uma pessoa, né? Eu vou ter lá tudo justificado, uma aprovação de uma diretoria, tudo isso vai estar exatamente ponderado ali e é um processo transparente.
A mesma coisa acontece hoje nas empresas públicas, por conta da Lei 13.303. E a Lei 14.133, que é a Lei Geral de Licitações, que vai substituir a 8.666, que é recente, é de 2021, ela é muito parecida com a 13.303. Ela traz muitos desses mecanismos que funcionaram muito bem para as empresas públicas para a administração pública direta. Então, ela vai trazer também essa melhoria no sistema de contratação para todos os entes públicos. Até para ganhar celeridade nesse processo, né? Toda a burocracia acabava o quê? Eu fiquei imaginando, né? Eu comentei a questão da tecnologia. Você abre um processo licitatório, ele é tão demoroso que chega na hora, tá tudo certo. Na hora que comprar, esse computador já não me presta mais, porque demorou tanto para liberar a licitação, né? E você comentou também a respeito, né, de como funciona, né, dentro do setor privado. Me remeteu uma história engraçada. O diretor que eu trabalhava, dessa empresa que eu trabalhava, ele fazia questão de conferir todas as notas fiscais de compra da empresa, né? Daqueles antigos, assim, ele ficava até o final do dia conferindo. E uma boa memória, excelente memória. Daí ele pegou, ele acho que se lembrou de ter comprado uma cadeira, né, no centro de custo do André, no mês de maio, né? Aí, outra cadeira no centro de custo do André no mês de junho, né? Aí ele sacou o telefone e ligou para a moça de compras. Falou, o que está acontecendo aí? Que essa cadeira está comprando uma cadeira por mês pro André? Falou, não, que as cadeiras não aguentam pro André. Eu falei, e por que vocês estão comprando cadeira, essa cadeira? Ela falou, porque é a mais barata. Ela falou, não, mas vocês não estão entendendo. O André tem 1,98 e 110 quilos. Não dá para comprar barato, tem que comprar uma cadeira boa, porque ela tem que durar, né? E é interessante, né? Às vezes você buscar pelo mais barato não quer dizer que você vai ter economia, né? E dentro da gestão, né, dentro de toda essa condição, a lei, né, foi se amoldando, trazendo as positividades, né, do mercado privado, as negociações, o livre comércio, a negociação, né, que hoje é muito mais célere, e você também a idoneidade, né, das empresas, esses processos de certificações, onde mostra a idoneidade daquela empresa, se realmente ela está entregando que ela a documentação que ela entrou num processo licitatório. Aí, vamos trazer o mesmo exemplo da cadeira. A cadeira para 100 quilos, né? 110 quilos. Aí o André senta, todo dia quebra. Opa, essa cadeira não é para 110 quilos, não. É só 100, hein? Será que você entregou o produto? Não, tá aqui no meu laudo aqui que é para 100. Daí você vai analisar isso aí. Não é isso, né? E exemplos mil, né? Que a gente pode encontrar dentro dessa sistemática. Você tem contato de grande monta, de grandes produtos aí para atender e mostrar para a gente. Mas é bacana a gente ver esse tipo de situação, porque você vai observar que ela se aplica para a contratação de coisas pequenas, para contratações de copo, para você tomar cafezinho, ou para você fazer uma contratação, como eu falei, de um serviço, de uma grande obra, por exemplo, que vai te demandar muito mais coisas. O que a gente consegue enxergar é a força dos elementos que instruem um processo de contratação. Seja ele do que for, como a gente comentou antes, seja para contratar um serviço, para comprar um insumo, ou seja, para contratar alguém. Então, são elementos que são essenciais tanto num cenário quanto num outro. Você precisa de um planejamento adequado para que essa sinergia entre a equipe que está precisando daquela demanda, que está com aquela demanda pendente, né? A equipe financeira, porque você precisa saber de onde você vai tirar, como você falou, você vai tirar de um centro de custo lá, recorrentemente, um insumo que não é daquele centro de custo, você vai ficar com uma coisa meio bagunçada, né? Você vai investir numa obra, ou vai fazer uma manutenção de um equipamento, ou mesmo de um outro ativo, que você não tem intenção de manter, para quê? Então, esse planejamento é a base, bem feito, é a base, é o alicerce de qualquer contratação. E isso em qualquer cenário, público ou privado.
Para você ter um bom planejamento, você precisa ter equipes bem instruídas, equipes que tenham condições técnicas e que conversem entre si. Porque não adianta eu colocar uma equipe jurídica para trabalhar com uma equipe técnica se a conversa não for boa. Uma equipe vai ter que estar com a outra. Não adianta eu colocar uma diretoria que não desce para alinhar com as áreas, e aí, né, com as áreas necessárias. E aí eu não estou nem falando o diretor, pessoa física, ter que vir e sentar, porque às vezes a gente sabe que isso é inviável. Mas eu tenho lá os heads, eu tenho as cabeças de área que vão precisar comentar, que vão precisar conversar, dialogar, para que isso funcione bem para a dinâmica da empresa. Eu preciso ter pessoas que dentro das equipes técnicas estejam voltadas para encontrar soluções mais proveitosas. Para usar um exemplo simples, a todo mês eu vou lá e compro 500 copinhos plásticos para o pessoal poder tomar água. Olha o custo que eu tenho, olha a questão ESG gritando aí, eu estou usando copo plástico, jogando material fora. Por que eu não mando fazer, por exemplo, não pesquiso, copos daqueles retráteis que são reaproveitáveis, cada um para um funcionário, para estimular, para que a pessoa use aquilo, ou uma canequinha, enfim, né? Aí cada um vai para a ideia que acha melhor, que cabe melhor. Eu preciso trabalhar isso para ser melhor para minha empresa. Em vez de ficar investindo 500 copinhos plásticos todo mês, que é um custo que nunca vai acabar, eu posso investir na conscientização dos meus funcionários, eu posso investir num material que seja mais durável, eu posso investir numa dinâmica ESG que funciona melhor para a minha empresa, que vai colocar a minha empresa um degrauzinho acima, porque, opa, é uma empresa preocupada com o meio ambiente. Eu posso colocar uma prática social. Eu não quero doar, não quero participar dessas campanhas, tipo Criança Esperança, coisa assim. Não precisa, a empresa não precisa estar vinculada a isso. Mas eu posso criar dinâmicas, eu posso participar de programas que sejam interessantes para a minha empresa, que tenham alguma vertente nisso. Isso pode me dar incentivos fiscais, isso pode me dar uma notoriedade na sociedade, pode me trazer parceiros novos de negócio. Então, tudo isso é parte do desenvolvimento estratégico, tudo isso é parte do planejamento da empresa. Para que a coisa funcione, eu preciso estar com isso, com todos esses pontinhos bem amarrados, conversando muito. Não se trata só de dinheiro, não se trata só de investimento social ou ambiental. Se trata de crescimento da empresa. E isso você precisa alinhar com as suas práticas. Isso vai estar traduzido também nos seus contratos. Porque a partir do momento que você é uma empresa voltada para a questão social, voltada para a questão de meio ambiente, você não vai se aliar a parceiros que poluem o meio ambiente. Você não vai se aliar ao cara que coloca retos lá em rio, enfim, coloca produtos químicos em rio. Você vai procurar alguém que tem os mesmos valores que você. Isso coloca a empresa num outro cenário, num outro patamar. Isso força com que os contratos tenham cláusulas mais bem feitas de alinhamento de compliance. Isso força que as empresas tragam uma leitura melhor para a lei de proteção de dados, por exemplo, porque eu não posso estar fora daquilo que a lei me obriga a fazer. E se a lei geral de proteção de dados é uma questão que eu preciso observar, eu vou trazer isso para os meus contratos. E vou amarrar o meu parceiro nisso também. Eu vou forçar que ele caminhe junto comigo. Eu vou evoluir, mas você também vai, porque eu só posso fazer negócio com alguém que esteja alinhado com os meus valores, com aquilo que eu defendo. Então, isso traz uma leitura para os contratos muito robusta. Isso traz uma condição de melhoria de negócios muito grande, porque ele espalha, ele é igual a erva daninha. Mas aí seria uma erva boazinha, né? Porque ela vai para trazer isso, coisas boas para o contrato, para os contratos em si, e para as relações comerciais que formam. O contrato, eu sempre costumo dizer, é só um documento. É só a formalização daquilo que você já combinou, daquilo que está valendo para você e para o seu parceiro de negócio, seja no nível que for, seja com o seu funcionário, seja com aquele terceiro prestador de serviço para você, seja com aquele que você vai colocar dentro da sua empresa para executar alguma coisa carregando seu nome. Então, é interessante de você enxergar as mudanças que isso vai trazendo para dentro dos contratos e a força que isso vem. Ainda hoje a gente estava comentando num grupo que a gente tem de WhatsApp, da importância de você
ter esses parâmetros, da importância de você desenvolver um planejamento macro para a tua empresa. Porque esses instrumentos, esses elementos que compõem o dia a dia da empresa, os contratos de fornecimento, as contratações de funcionários, elas são partes de um todo. E se você não carrega esse todo junto, a tua empresa vai penar, a tua empresa vai sofrer. Porque você não vai conseguir fazer a coisa caminhar, parece, você vai estar sempre mancando, né? Você vai estar sempre, opa, uma perna vai, a outra fica. Isso aqui eu vou ter que correr atrás agora para poder arrumar. E você vai estar com uma dificuldade grande para fazer a tua empresa crescer da forma que você espera que ela cresça. Muito bacana. Sensacional. Como diria meu pai, sensacional. Olha, Guto, agradecer, né, o nosso vídeo de hoje aí. Assim, vou cortar agora porque senão ninguém assiste, a gente acaba perdendo uma coisa boa. E mais, já como a gente havia comentado, vamos marcar outras vezes para aprender cada vez mais. E uma coisa interessante, né? Você falou da relação de contrato, né? Que a gente vai criando padrões, vai criando uma condição, e o contrato tá ali porque, né? Igual a minha irmã fala, a minha irmã ela não casou no papel, né? Dela fala assim, eu não casei no papel porque não precisa. Eu tenho certeza que o Marcelo não vai me largar. Eu falo, tá certo. E é o contrato, às vezes a gente cria todos aqueles moldes, toda aquela condição no contrato, mas a gente não quer usar todas as cláusulas, né, que a gente põe no contrato. Muitas vezes, não, a gente está pondo, mas a gente não queria pôr. Então, quanto menos colocar, vai chegar um dia que a confiança jurídica, a confiança entre os pares do mercado vai ser tão forte que não precisa fazer, vai voltar na época do fio do bigode, né? Eu acho que essa questão toda pega muito no estratégico mesmo, pega muito no você preparar a coisa e saber com quem você está lidando. Eu concordo contigo que tem coisas que não precisariam estar num contrato, mas por uma questão de transparência, dada a dinâmica e a mutabilidade das partes, hoje sou eu, Maria Augusta, que estou aqui, e o André que está do outro lado. Amanhã posso não ser eu. E quem está ali dizendo, está com compromisso contigo de que vai fazer isso, sou eu. Não posso falar, não posso me responsabilizar ou jogar para o outro a responsabilidade de cumprir aquilo que eu me comprometi. Então, eu ainda acho que o contrato é um documento, é um instrumento que precisa, sim, estar bem amarradinho para colocar as partes com tranquilidade. E eu acho que a segurança jurídica vai vir daí. Não, independente de se é A ou se é B, a relação está valendo. O compromisso das partes está valendo. E aí isso vai fazer a coisa caminhar. Eu acho que é mais nesse sentido. Vamos colocar a estratégia para funcionar antes de mais nada, com alinhamento, com planejamento, e a gente consegue traduzir isso num papel e colocar para todo mundo ficar bem seguro. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. E primeiro de muitos, se Deus quiser. Eu espero que seja.